Olá, caros alunos, estamos na disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância, discutindo alguns conceitos chaves da obra de Donald Wood Winnicott, e hoje falaremos especificamente do conceito de objeto transicional. Objeto transicional representa a primeira posse não ego da criança. Tem um caráter de intermediação entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. Esse caráter de posse não ego quer dizer que é o primeiro objeto que a criança entende como possuindo e não como sendo uma extensão do seu próprio corpo. Em Winnicott, o conceito de objeto ou fenômeno transicional recebe 3 usos diferentes. Um processo evolutivo, como etapa do desenvolvimento, vinculada às angústias de separação e às defesas contra elas, representando um espaço dentro da mente do indivíduo. Ele propõe ainda que em determinadas condições o fenômeno ou objeto transicional pode ter uma evolução patológica ou mesmo se associar a certas condições anormais. O objeto transicional é algo que não está definitivamente nem dentro nem fora da criança. Servirá para que o sujeito possa experimentar com essas situações e para ir demarcando seus próprios limites mentais em relação ao externo e ao interno. O objeto transicional está situado em uma zona intermediária, na qual a criança se exercita na experimentação com objetos, mesmo que estejam fora, sentindo como parte de si mesma. Para explicar a constituição do objeto transicional, Winnicott remonta ao primeiro vínculo da criança com o mundo externo, a relação com o seio materno. No princípio, a criança tem uma ilusão de onipotência, vivenciando o seio como sendo parte do seu próprio corpo. Mas uma vez alcançada esta onipotência ilusória, a mãe deve idealmente ir desiludindo a criança, pouco a pouco, fazendo com que o bebê adquira a noção de que o seio é uma possessão, no sentido de um objeto, mas que não é ele. Pertence-me, mas não sou eu. O objeto transicional ocupa um lugar que o Winnicott chama de ilusão. Ao contrário do seio, que não está disponível constantemente, o objeto transicional é conservado pela criança. Ela é quem decide a distância entre ela e o tal objeto. Como os fenômenos transicionais representam a mãe, é essencial que ela seja vivenciada como um objeto bom. Bleichmann e Bleichmann relatam que quando dentro da criança o objeto materno está danificado, é pouco provável que ela recorra de maneira constante a um fenômeno transicional. Por fim, o Winnicott aponta algumas características que são comuns aos objetos transicionais. A criança afirma uma série de direitos sobre o objeto. O objeto é afetuosamente minado e excitadamente amado e mutilado. Deve sobreviver ao ódio, ao amor e à agressão. É muito importante que o objeto sobreviva à agressão, possibilitando a criança neutralizá-la, dando-lhe posteriormente um fim construtivo ao notar que esta não destrói os objetos. A ligação e o afastamento do objeto transicional deixa em cada sujeito uma marca. Fica na mente do indivíduo um espaço que, assim como o objeto transicional, é intermediário entre o interno e o externo. É nesse espaço que se produz muitas das atividades criativas do homem, como as artes, a música, etc., que representam o mundo interno para o exterior e, em certo sentido, representa a realidade para si mesmo. Bom, fechamos hoje com esse conceito importante da obra de Winnicott de objeto transicional e na próxima aula voltaremos discutindo mais conteúdos importantes para compreender como se dá o desenvolvimento da criança na faixa etária de 0 a 3 anos. Um abraço e até mais.